Oi, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai ver o nosso devocional sobre o Salmo 11. Então, se você não tem uma Bíblia aí próximo, para o vídeo, pega a sua Bíblia, vamos ler essa palavra do Senhor, que ela é maravilhosa. E eu espero muito que ela fale com você. E lembra sempre de fazer um mapa sobre o que Deus falou com você e o que você vai fazer a respeito, tá bom? Opa! Sobre o Salmo 11. Vamos lá. A minha Bíblia está na versão NVI, tá? Então fala assim, no versículo 1. No Senhor me refugio. Como estão vocês? Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Esse salmo aqui é um salmo também atribuído ao rei Davi, e aqui ele está mencionando acerca de em quem ele se refugia, tá? E de como é importante a gente alinhar bem quem a gente deve ouvir, porque Davi era um rei e ele tinha vários conselheiros que davam vários conselhos, a depender do que estava acontecendo, né, de guerras, dessas situações que a gente vê que existe, né, na trajetória de Davi, que ele passou por muitas situações bem difíceis. E aí, alguns dos conselheiros dele estavam dizendo assim, fuja, né, para os montes. Só que ele está afirmando: como vocês podem me dizer isso? Se é no Senhor que eu me refugio. Então a gente tem que alinhar. A gente não precisa fugir, né? A gente não precisa fugir da situação difícil, porque o Senhor é conosco. É nele que a gente se refugia. É nele que a gente tem o nosso porto seguro. Então, mesmo que as pessoas estivessem orientando Davi a fugir, a sair dali, ele não ia sair enquanto o Senhor não mandasse. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente escuta, porque é mil, milhões de vezes melhor que a gente escute o Senhor. Porque vocês lembram quando teve a situação, independente do cenário, sabe? É, naquela questão de Davi, quando estava num cenário de guerra, entretanto, Davi estava em casa, né? E aí houve aquela questão do pecado com Batseba, e ele ficou tão cego que ele nem percebia a gravidade da situação que estava se passando. Então, assim, você vê que o canto mais seguro naquela situação para Davi provavelmente seria no campo de batalha, né? Porque ele pecou foi em casa, foi no porto seguro, em tese dele, sabe? No descanso. Então, será que se ele tivesse junto com os soldados lá naquele tempo com Joabe, ele teria pecado? Ele teria visto Batseba tomando banho e teria ficado tão cego como ele ficou diante da situação que foi? Então, às vezes tem cenários que a gente passa, que a gente diz, não, aqui é um cenário de guerra. Entretanto, é nesse cenário que o Senhor vai trabalhar na gente. A questão da confiança, a questão dele ser o nosso porto seguro, a questão de não fugir das nossas responsabilidades, ter autorresponsabilidade com relação às coisas, ok? Então, se alguém te der um conselho que esteja frontalmente, frontalmente, se chocando com aquilo que o Senhor está trabalhando, está falando com você, escute o Senhor, porque independentemente do cenário, o Senhor é que tem os melhores conselhos, Ele é que a gente pode se refugiar, né? É Ele que a gente consegue refúgio, independentemente do cenário, seja estando em casa, seja estando num cenário de guerra, como esse que eu acabei de falar para vocês de Davi, ok? Então o versículo 2 fala assim: vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Ou seja, essa questão aqui, a gente vai lidar na nossa vida, na nossa trajetória, com várias pessoas que tramam, né? Pelas costas, pessoas falsas e mentirosas. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado
com essas pessoas, né, que tramam, mas em também em não ser uma pessoa assim, sabe? Não ser uma pessoa falsa, não ser uma pessoa mentirosa, não ser uma pessoa que trama contra outro, porque o Senhor, ele vê. Então, às vezes, a gente gosta muito de não ser injustiçado. E isso é super válido, né? Quem gosta de ser injustiçado, mas muitas vezes a gente promove muitas injustiças com relação a outras pessoas. Então a gente precisa buscar essa questão de não querer a injustiça, mas de também não promover a injustiça com relação a outros irmãos, outras pessoas, tá? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Ou seja, quando você tem aquela questão na sua mente, né? Aquele conflito. Quem nunca passou por um conflito existencial de que várias coisas, os fundamentos mesmo que você acreditava, a sua base está sendo atacada, né? Então, o que fazer o justo quando isso acontece? Então, a gente sabe muito bem que quando esse fundamento ele é atingido, ele está sendo destruído, o que é que a gente vai buscar? Aí tem praticamente a resposta no versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam. Os seus olhos examinam os filhos dos homens. Ou seja, mesmo que os nossos fundamentos, que a gente entre numa crise existencial, de várias situações que aconteçam, mesmo assim, a gente precisa o quê? Continuar olhando e mirando no Senhor. Que os nossos olhos estejam fixos nele. Porque os olhos deles estão fixos, né? Os olhos deles observam os seus filhos. E isso pode ser uma coisa que preocupa e isso pode ser um alívio, a depender de que cenário ou que percepção você tenha. Então, será que o Senhor está olhando para a sua atitude? Te conforta ou te assusta, né? Porque muitas vezes a gente fica, meu Deus, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão bondoso e a gente fica pecando contra o Senhor, a gente faz coisas que não é para fazer, mas graças a Deus a gente conta com a sua graça e a sua misericórdia diariamente. Então, mesmo que ele nos observe, nada vai passar desapercebido dele, tudo vai estar dentro do controle, né? Ele não vai esquecer um filho, esqueci que eu tenho um filho. Não é assim que funciona com o Pai, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Ao mesmo tempo que ele vê tudo, ele consegue ter um relacionamento, ele consegue ter um relacionamento com cada um dos seus filhos. É como se fosse um Deus único, mas um Deus que é particular com cada um, sabe? E isso é muito lindo. O 5 fala assim: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça a sua alma odeia. Então, se você, meu amado, é uma pessoa que não ama a justiça, não está alinhado com as mesmas atitudes do justo, o Senhor odeia a alma do ímpio. Então, essa palavra é muito forte. O Senhor odiar, sabe? O ímpio, a pessoa que não gosta da justiça. A justiça é mais a ver com ação, com uma atitude de fazer atos de justiça com relação a certas situações. O 6 fala assim: sobre os ímpios, ele faz chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. É como se fosse a sentença deles. Essa é a sentença dos ímpios. Então, em nenhum momento você vai ver um salmo falando que o Senhor abandona o justo, que o Senhor que mesmo que o cenário seja difícil para o justo, e realmente as tribulações vêm, as provações vêm, mas a sentença do justo sempre é favorável. Sempre a gente vai conseguir, porque o Senhor é bom todo o tempo. E você vê de forma também ao contrário. A sentença de quem é ímpio. Aqui é uma sentença que faz muita analogia ao inferno, né? Você vê que chover brasas ardentes, enxofre, essas coisas assim. Então você vê que a palavra do Senhor, ela não é, como que eu posso dizer, deixa dúvida
sobre o caminho que você vai escolher, já está aqui a sua sentença. Então, a gente é que escolhe. Nas nossas decisões diárias, a gente escolhe qual a sentença que o Senhor vai nos dar, né? E eu peço assim, todo dia, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão da minha vida, porque a gente erra tanto, né? Contra o Senhor, contra as pessoas, e isso é tão assim, porque o Senhor foi até o caminho mais longo para me buscar, e ele não deixou que eu me perdesse, e muitas vezes eu fico até constrangida com tanto amor, porque ele cuida de mim de uma forma tão preciosa, tão maravilhosa, que eu fico às vezes assim até pensando, meu Deus, como tu me ama e eu não mereço nem um pingo desse amor, nem um pingo de verdade. Mas ele é assim, né? Ele é assim. E no 7, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Que coisa linda, né? Os retos verão a sua face. Ou seja, se você quer ver a sua face, se você quer contemplar o Senhor, continua com os olhos fixos, continua se refugiando nele, porque ele é a melhor solução, né? Ele é a pessoa que vai nos guiar, nos orientar, nos salvar, mas a gente precisa aceitar ele como Senhor e Salvador, não apenas só como o Salvador, aquele que paga os nossos pecados, mas também aquele que dita aquilo que a gente deve fazer, né? E eu tinha até colocado aqui, Pai, eu quero amar o que tu ama, eu odiar o que tu odeia. Me deixa ver a tua face. E aqui está muito alinhado a questão de, nas bem-aventuranças, que Jesus até fala, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então é pedir todo dia, Senhor, purifica o meu coração, permanece, que os meus olhos permaneçam fixados em ti todo o tempo, todo o momento, independente das circunstâncias, porque as circunstâncias virão para abalar. Ou às vezes é circunstâncias boas e a gente fica tudo de bom, né? Então, independentemente das circunstâncias, que a gente conserve essa questão de que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor ama, ele ama o justo, ele ama a justiça. Então, se isso é coisa que ele ama, então a gente tem que amar o que ele ama. E se coisas como falsidade, mentiras, tramar pelas costas, o ímpio, se é coisa que ele odeia, então a gente tem que se afastar o máximo possível para que a gente não faça, né? Não esteja dentro dessa sentença que foi dada aqui no versículo 6, tá? Então, eu espero que o Senhor fale com você através dessa palavra. Eu amo todos os salmos. Refletir sobre os salmos é muito bom, porque a gente vai caminhando com o Senhor dia após dia. Então, ó, ame a sua Bíblia, leia todo dia, porque isso aqui é salvação para a nossa alma, tão pecaminosa e tão cheia de incertezas e questões, né, que a gente vai resolvendo dia após dia com o poder do Espírito Santo. Então, eu espero que você seja abençoado e um beijo. Tchau, tchau, meu irmão.